Amém, irmã. O Espírito Santo, ele é bem-vindo, com certeza. Ele que irá ministrar ao nosso coração aqui hoje. Sabe que às vezes, meus irmãos, eu sinto de falar isso agora. Às vezes a gente deixa de perceber a bondade de Deus em pequenos detalhes, né? Porque às vezes a gente está preocupado em ver coisas grandes de Deus, né? Ver coisas grandes de Deus acontecendo, grandes milagres e maravilhas, mas a gente esquece às vezes de ver os pequenos detalhes, aonde Deus ele se manifesta, aonde Deus ele está presente, e a gente espera talvez às vezes uma grande coisa. Nossa, mas Deus tem que fazer algo na minha vida, Deus tem que fazer algo de muito grandioso na minha vida. Só que naquela situação em que a gente se encontra às vezes, em que a gente tem força para exigir de Deus algo que Ele venha fazer na nossa vida, se nós temos a capacidade de exigir algo grande de Deus, é sinal de que nós não estamos mortos. E por nós não estarmos mortos, nós estamos já na presença de Deus, nós estamos já desfrutando das bênçãos de Deus. Exatamente como ele colocou ali, os planos de Deus são maiores do que os nossos. Porque às vezes eu fico querendo, Deus, o Senhor tem que fazer um milagre na minha vida, o Senhor tem que falar comigo, o Senhor tem que mandar um profeta, o Senhor tem que fazer um anjo descer do céu. Mas às vezes, Deus está querendo que a gente perceba os pequenos detalhes. Sabe que para os fariseus, quando Jesus dizia que ele era o Filho de Deus, quando Jesus falava que ele era o pão que desceu do céu, que ele era o pão da vida, que ele era o caminho, a verdade e a vida, para os fariseus, isso não era nada. Isso não era nada. E estava ali a grande obra de Deus em frente aos olhos deles. Mas eles queriam mais. Eles pediram para Jesus realizar milagres e maravilhas na frente deles. E Jesus falou: não, eu não vou realizar. E aí pediram um sinal, mas a gente quer ver um sinal de que o Senhor realmente é o Filho de Deus. Eu não vou dar um sinal. O sinal que meu pai dá é o sinal de Jonas. Porque às vezes a gente quer um milagre de Deus tão grande, às vezes a gente quer uma coisa tão grandiosa de Deus, às vezes a gente quer que Deus se manifeste tão poderosamente na nossa vida. A gente quer um sinal de Deus, a gente quer ver um milagre, e a gente não está enxergando aquilo que está aos nossos olhos. Assim como eles não estavam enxergando que Jesus era o Filho de Deus, eles queriam mais. Mesmo sabendo que Jesus fazia milagres e maravilhas, eles queriam que Jesus fizesse porque eles tinham pedido. Porque se chegasse alguém ali doente, eu tenho certeza que Jesus ia curar, mas Jesus não fez porque eles estavam pedindo para testar Jesus. Então Jesus estava ali na frente deles. O milagre já estava na frente deles. Porque Jesus, quando morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia, que foi o que ele quis fazer o link do sinal de Jonas, 3 dias na barriga do peixe, do grande peixe. Quando Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia, Jesus, ele também abriu a oportunidade de salvação para aqueles próprios ali que não creram nele, para aqueles próprios ali que pediram um sinal de Jesus, para aqueles próprios ali que crucificaram Jesus. Então Jesus, ele nos amou tanto e amou aqueles homens tanto,
que mesmo aqueles homens querendo mais sinais e mais maravilhas, Jesus, ele morreu por eles também. Ele morreu por mim quando eu não acreditava em Jesus. Ele morreu por mim quando eu era espírita, quando eu acreditava em Chico Xavier. Jesus morreu por mim quando eu acreditava no Chico Xavier. Então, às vezes, a gente está passando aqui por um momento, a gente quer um milagre de Deus, a gente quer uma coisa muito extraordinária. E a gente não percebe que nós já temos o fôlego da vida, que nós já temos o ar para respirar, que nós acordamos já com saúde. E às vezes, se a gente não está vivendo de uma forma, vamos dizer, com uma saúde 100%, uma vida financeira 100%, talvez é porque Deus está querendo que a gente enxergue as coisas pequenas que já estão aos nossos olhos. Porque às vezes aquela coisa que para nós é pequena, para Deus é muito grande. Jesus, para os fariseus, ele era pequeno, mas ele era grande, ele é grande, né? Então, às vezes, nós temos nós temos vários milagres na nossa vida, nós temos várias bênçãos em nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e nós não enxergamos, porque nós queremos milagres, porque nós queremos sinais, nós queremos a manifestação de Deus. Só que Deus hoje, Ele nos fala que nós já somos um milagre. Nós, por estarmos aqui, compartilhando da sua palavra, meditando na sua palavra, uns contribuindo com os outros aqui, porque quando eu falo aqui, vocês falam aqui, vocês também contribuem com Deus, para que a palavra dele seja pregada. Nós aqui que estamos unidos em um só Espírito, nós já somos um milagre, porque eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem um testemunho de vida, tem um testemunho de um livramento, tem um testemunho de algum acidente. Eu tenho, por exemplo, tenho um testemunho de alguma doença que venceu, alguma coisa que Deus já fez, algum milagre que Deus já fez. Algum testemunho de vida com trevas, como eu tenho um testemunho de vida com trevas e hoje de vida com a luz. Então, às vezes eu fico querendo um milagre de Deus, mas Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma manifestação tua, para mim crer mais. Mas Deus manda nos dizer hoje que nós já somos um milagre. Aleluias. Por nós estarmos aqui, nessa hora da madrugada, meditando na palavra dele, nós já somos um milagre de Deus. Quando eu estava nas trevas, Deus já tinha me amado. Quando eu não queria saber de Jesus, Deus já tinha me amado. Isso já é um grande milagre. Isso já é um grande sinal. Isso já é uma grande maravilha. Quando eu acordo de manhã, no caso de madrugada, mas quando eu volto para ali, para minha casa, e vejo a minha família, isso é um milagre. A minha família é um milagre. A sua família é um milagre. A sua vida é um milagre. Porque às vezes, Deus, Ele não precisa que algum sinal aconteça na nossa vida para que isso seja um milagre. Pois a nossa própria vida, ela pode ser um testemunho de milagre para a vida de outras pessoas. Então, como eu estava pregando aqui ontem de madrugada, que nós, embora tudo que a gente faça aqui para Deus, toda a boa obra que a gente conclua para Deus, o nosso principal objetivo é a salvação. Então nós temos que deixar de ser ceifa para ser os ceifeiros. E quando a gente é o ceifeiro, nós não precisamos exigir de Deus sinais e maravilhas. Pois o nosso testemunho já é um milagre. O nosso testemunho para aquela pessoa que a gente vai conversar e vai falar da nossa vida já é um milagre, já é um sinal, já é uma maravilha. Principalmente aquela pessoa que nos conheceu antes de Jesus.
Aquela pessoa que olha para você hoje e diz assim: meu Deus, o que aconteceu contigo? Quem é esse Jesus aí que tu serve? Assim como eu perguntei para o meu primo, quando eu tive um encontro com Jesus, eu mandei um áudio para ele de 17 minutos. E ali eu falei muitas coisas, pedi perdão para ele, pois ele já havia me pedido perdão várias vezes, eu ignorava ele porque eu estava totalmente tomado de orgulho. Mas um dia eu tive um encontro com Jesus, e eu mandei um áudio para ele, e ele já servia Jesus. Quando eu era das trevas, há uns anos atrás, ele também era das trevas. Nós éramos das trevas juntos. Nós fazíamos muitas coisas horríveis juntos. E depois ele se converteu primeiro do que eu. E ele tentou me ceifar. E eu ignorei ele. E aí um dia eu tive um encontro com Jesus. Depois de eu me ajoelhar na minha cama vários dias de manhã e pedir para que Jesus entrasse na minha vida. Eu tive um encontro com Jesus um dia no meio da rua, dirigindo. E eu enxerguei Jesus no para-brisa do meu carro. Só que eu enxerguei Jesus, mas a presença que eu sentia era do meu primo. Então eu cheguei em casa, mandei um áudio para ele, pedi perdão para ele. Eu disse para ele: cara, eu quero conhecer esse Jesus aí que tu tanto fala, esse Deus aí que tu tanto fala, eu disse para ele. Então ele me falou assim: tu já conhece. Não é tremendo, meus irmãos? Tu já conhece, ele falou. A gente já conhece. A gente já conhece. A gente só não sabe enxergar Jesus na nossa vida. A gente só não consegue enxergar, às vezes, Jesus nos pequenos detalhes. A gente quer sinais. A gente quer maravilhas. Não que Deus não possa nos usar para que sejam manifestados sinais e maravilhas. Deus quer nos usar. Deus quer nos usar, com certeza. Assim como Ele usou os apóstolos, ele usa hoje em dia vários homens de Deus para que sejam manifestados sinais e maravilhas, curas, milagres, libertação, enfim, profecia, todos os dons. Deus quer fazer isso. Mas antes disso, Deus quer que a gente enxergue Jesus nos pequenos detalhes, nas coisas onde a gente não vê grandes sinais e maravilhas. Porque se eu não enxergar Jesus hoje, naquilo que aparentemente é pequeno, eu não vou ter a oportunidade de enxergar Deus, de enxergar Jesus nas grandes coisas. Quando eu não der valor para aquilo que eu tenho hoje, e quando eu não reconheço que aquilo que eu tenho hoje, que pode ser que seja pouco, mas aquilo que eu tenho hoje veio de Deus, e a glória é de Deus, e se não fosse Deus eu não teria nem esse pouco. Enquanto eu não reconhecer isso, e eu não der valor para isso, Deus não vai me fazer desfrutar dos grandes sinais e maravilhas. Enquanto eu não dobrar o meu joelho todos os dias, enquanto eu não me humilhar todos os dias, enquanto eu não pedir perdão para Deus todos os dias daquelas coisas que eu faço que não agradam o coração de Deus, enquanto eu não disser para Deus: Deus, eu não consigo melhorar sem a tua presença, enquanto eu não reconhecer isso no meu coração, eu não vou participar dos grandes sinais e maravilhas. Eu vou ser que nem aqueles fariseus que pediam sinais para Jesus. E Jesus dizia: o sinal já é o sinal de Jonas. E assim Deus fala para nós hoje: o sinal é Jesus. Porque a obra de Jesus já é um grande sinal, já é o maior milagre. Porque se eu sou salvo hoje, se você é salvo hoje, é porque Jesus passou 3 dias morto e ressuscitou no terceiro. É a mesma coisa que ele falou para os fariseus. Hoje Deus fala para nós: não peça sinais e maravilhas para mim antes de reconhecer o próprio milagre que já é a sua vida. Porque se você está em pé hoje, foi porque eu não te deixei cair. E todas as vezes que tu caiu, que o inimigo te derrubou, eu fui lá e estendi a mão para que tu pudesse levantar novamente. Assim como Jesus estendeu a mão para Pedro, quando Pedro estava andando sobre o mar.
enquanto Pedro olhava para Jesus e o foco dele era em Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Mas quando ele deu atenção para a tempestade, ele perdeu o foco em Jesus e ele afundou. Porque Pedro estava querendo chegar em Jesus, mas talvez Pedro, eu digo, não digo que é porque eu não sei, mas eu digo talvez Pedro, ele estava mais preocupado em realizar aquele sinal, aquela maravilha, aquele milagre de andar sobre as águas, do que preocupado em chegar até Jesus. E talvez a gente hoje esteja mais preocupado no milagre, na maravilha, do que o foco que é Jesus. Pois o foco do milagre é Jesus. A fonte da bênção é Jesus. O dono da bênção é Jesus. De nada adiantaria eu andar sobre as águas e chegar no final do caminho e não encontrar o Jesus que estava lá para Pedro. Não é esse o objetivo que Deus quer para a nossa vida. Ele quer que a gente ande sobre as águas, mas Ele quer que a gente chegue em Jesus. Mas não precisa a gente cair no meio do caminho. A gente pode chegar em Jesus sem afundar nas águas. Mas mesmo quando Pedro afundou, Jesus estendeu a sua mão. E se Pedro levantou naquela vez, Pedro também levantou depois que negou Jesus 3 vezes. Mesmo assim, Jesus também perdoou Pedro. Até porque Jesus já sabia que ele ia fazer isso. Então você estar de pé hoje já é um milagre, já é um sinal e já é uma maravilha. A nossa vida já é um milagre. O milagre da vida. Só que nós temos uma vida que não é somente a vida terrena, nós temos a vida eterna. Para todo aquele que nele crê, que crê em Jesus, nós temos a vida eterna. Esse é um maior milagre, é a salvação. Porque as coisas terrenas vão ficar. Tudo vai ficar. Tudo, o lugar onde eu estou vai ficar. O celular onde você está, onde eu estou usando, que vai ficar. Quando Jesus vier buscar a sua noiva, a sua igreja. Então, Deus não quer que a gente foque hoje nas coisas terrenas e nos grandes sinais e maravilhas. Mas Deus quer que a gente foque hoje em Jesus, no milagre da salvação, no milagre da eternidade. Porque através da obra da cruz, da salvação, nós temos a oportunidade de viver o reino de Deus aqui. Porque eu não posso querer milagres e maravilhas se eu não vivo o reino de Deus aqui. Jesus pregava o evangelho do reino. Está nos evangelhos ali. Ali na Bíblia está escrito, Jesus veio, pregou o evangelho do reino aqui. Pregou o evangelho do reino lá. O evangelho do reino, o evangelho do reino. João Batista disse, o reino de Deus é chegado a vós. Jesus é o reino de Deus. Jesus falou, os discípulos perguntaram para ele, mas mestre, onde está o reino de Deus? Jesus falou, o reino de Deus não está aqui, não está lá, ele está dentro de cada um de vós. Então somente de eu aceitar Jesus na minha vida e crer em Jesus, entregar a minha vida para Ele e levar uma vida disposta a fazer as coisas que agradam a Deus, eu já estou vivendo o reino de Deus. A minha oração ela já tem mais peso. Pois se eu orar para os demônios se retirar da minha casa, eles vão se retirar. As coisas que eu orar vão acontecer se eu crer no meu coração. Nenhum mal poderá chegar na minha tenda, como a palavra diz. Pois nós estaremos escondidos no esconderijo, estaremos escondidos no esconderijo do Altíssimo, perdão. Então isso já é um grande sinal e maravilha. Nós vivendo o reino de Deus aqui.
A nossa autoridade espiritual que nós temos contra as trevas já são grandes sinais e maravilhas. Nós precisamos usar elas. Precisamos usar essa autoridade. Então, meus irmãos, essa é a palavra de hoje. E eu tenho certeza que Deus, Ele quer falar isso hoje com a gente. Sabe por quê? Porque se vocês perceberem, hoje eu não coloquei título aqui na mensagem, né? Eu coloco live da madrugada / o título da mensagem. Hoje eu não coloquei porque eu vim aqui, como eu sempre faço, alguns minutos antes, para preparar uma mensagem. Eu sempre começo aqui uns 10, 15 minutinhos antes para preparar a mensagem. E o Espírito Santo falou assim, ó, hoje eu não quero que tu prepare nada. Hoje eu vou te dizer o que tu vai falar na hora. E eu fiquei meio assim, eu disse, tá, mas e se eu travar na hora? Aí eu lembrei daquele versículo que tem na Bíblia que diz assim, ó, que a gente não deve temer o que falar na hora, porque o Espírito Santo nos dará as palavras. E isso aconteceu, porque vocês viram que eu peguei a Bíblia fechada, aqui ó, ela está fechada. Então, meus irmãos, não é para minha glória de forma alguma, é para a glória de Deus, é para Deus aqui testemunhar que nós devemos confiar nele, porque isso também já foi um grande milagre e maravilha, porque eu abri a live aqui, eu disse, bom Espírito Santo, seja feito como o Senhor quiser. E ele falou, eu abri a live aqui e já começou a falar, não foi eu que falei. Essa palavra com certeza é para mim, com certeza é para mim, mas eu divido com os irmãos aqui, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Deixa eu ver o que o pessoal comentou junto comigo aqui. Tomamos posse dessa palavra abençoada, ô glória. Peço oração pelo meu filho, que ele possa ser sempre um bom filho. Amém, vamos orar sim. Amém, glória a Deus, eu creio, tomo posse. O que mais que o pessoal comentou? Quero viver para ti, Senhor, todos os dias da minha vida, porque sem ti não tem vida. Exatamente. Amém, Senhor, amado Deus. Aleluia. Eu não vou parar, eu vou continuar te adorando, Senhor. O milagre sou eu. Glória a Deus. Exatamente, irmã. Não se frustrarão os planos de Deus. Exatamente. O que mais? Tu, Senhor, é a nossa fortaleza. Eu creio nos teus planos. Tu és Deus que me vê quando o mundo não me vê. Exatamente, irmã. Deus nos vê quando o mundo não nos vê. Opa, apertei um botão aqui. Jesus misericordioso. O que mais tinha? Mais gente. Glória a Deus. Tinha mais gente escrevendo coisa aqui. É bom quando os irmãos ajudam a gente a pregar. Obrigado por tuas graças na minha vida, Senhor. Obrigado. Aqui a irmã colocou, eu sou um milagre de Deus, porque o diabo pensou que ia me frustrar os planos de Deus em minha vida, e Deus tremendo. Teve uma irmã que comentou esses dias aqui, não sei se foi essa aqui, não, acho que não foi essa, que o ex-marido ia assassinar ela, né? E aí Deus tirou ela, o ex-marido ali de cima dela. Tava com uma faca, se não me engano, em cima da cama. Enfim, né, meus irmãos, Deus é tremendo. E isso aí são grandes milagres e maravilhas às vezes também, né? Que a gente não enxerga. Eu também, por eu estar aqui, já é uma maravilha, porque eu sofri um acidente de moto uma vez e quase morri. Tudo é glória para Deus. Peço oração pelo meu esposo, meus filhos Vinícius. Eles falem comunhão com Deus. Seja feita a vontade de Deus. É isso aí, meus irmãos. Glórias a Deus, então. Compartilha essa live aí com alguém. Eu nem pedi para compartilhar no começo já, porque, como eu falei, eu já abri a live aqui e aí a coisa veio vindo e eu deixei acontecer, né? Era para quem estava aqui mesmo e para quem vai olhar depois. Amém, meus irmãos? Vamos orar então aqui pela live e pelos pedidos de oração aqui. Quem chegou agora, eu vou deixar gravado no feed, depois volta ali para assistir, porque Deus falou bastante com a gente hoje. Amém? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, eu te agradeço por essa palavra abençoada que o Senhor ministrou em nossos corações hoje. Pai, hoje nós entendemos que nós devemos valorizar as pequenas coisas e devemos valorizar que o Senhor está em tudo, Pai, em todas as coisas, não apenas os grandes milagres e maravilhas e sinais, mas que o Senhor está em todas as coisas que aos nossos olhos elas são simples, elas são
quase imperceptíveis, mas se essas coisas não existissem, nós não chegaríamos nos grandes milagres, sinais e maravilhas. Pai, nos perdoa pelas vezes que a gente só pensou em querer desfrutar das grandes coisas contigo e deixamos de valorizar as pequenas, pois as pequenas também são grandes, porque o Senhor é grande e tudo que vem do Senhor é grande. Então não existe coisa grande nem coisa pequena, tudo que vem do Senhor é grande. A gente que é falho e pecador, que não enxerga, e te entristece, meu Senhor, quando pensamos dessa forma. Mas hoje nós te agradecemos porque o Senhor falou ao nosso coração e nos deu a oportunidade de pedir perdão por essas vezes que nós erramos nesse sentido, meu Pai. Obrigado, meu Senhor, por essa grande palavra que o Senhor falou hoje ao nosso coração. Pai, eu entrego nas tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, minha esposa, meus filhos. E as pessoas que aqui estão nessa live ao vivo e aquelas que vão assistir depois, meu Pai. Tanto no Instagram quanto no YouTube. Para que o Senhor, ó Deus, venha derramar uma chuva de bênçãos em nossa vida. Venha nos livrar, ó Pai, de toda a cilada do inimigo. Em nome de Jesus, ó Deus, eu repreendo agora todo o ataque das trevas contra a nossa vida, nossa casa, nossa família, nosso trabalho, nossa vida sentimental, vida financeira e vida espiritual. Pai, aquele que pediu oração pela família, eu coloco diante de Ti. Aquele que pediu oração pelo esposo, pela esposa, pelos filhos. Aquele, meu Deus, que precisa de uma cura. Precisa realmente, meu Pai, de um milagre, uma maravilha. Que passa por um momento difícil, que tem uma enfermidade. Aquela pessoa, meu Senhor, que sofre de insônia. Aquela pessoa, meu Pai, que ainda não está liberto de drogas, de vício, de alcoolismo, tabagismo. Liberta agora, meu Senhor, cura agora em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Que o teu poder seja manifestado na vida de cada pessoa que precisa agora do teu milagre, meu Senhor. Mas para que nós não deixemos nunca de enxergar as coisas menores e entendermos que as coisas menores não são menores. Elas são grandiosas porque vêm de Ti. E tudo que vem de Ti é grande, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, eu te agradeço e desde já te louvo em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus, meus irmãos. A gente já orou aqui por todo mundo. O pessoal pedindo perdão aí. A irmã Marcele, paz, irmã. A irmã, se puder olhar depois, olha ali no começo. Eu vou deixar gravado aqui que Deus falou bastante com a gente hoje, amém? Irmãos, Deus abençoe a todos, tá? Vai ficar gravado aqui no feed do Instagram. 6h30 mais ou menos eu posto lá no YouTube. Essa palavra que Deus falou ao nosso coração hoje. Amém, meus irmãos? Se puder, compartilha com alguém essa palavra de Deus aí. E é tudo para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Porque Deus é a nossa salvação.